E acabou que quando eu entrei na UFPEL para o curso de História, eu fui morar na casa de estudante. Tá? Era Ele bem é no centro ali, que era na no centro, esquina. na Teles com Andrade Neves ali. Aham. E aí eu tive uma oportunidade de dar um respiro, né? De estar na faculdade, consegui uma bolsa para me ajudar. E eu, uma apaixonada. E quando eu entrei na faculdade, eu fui da última turma, do professor Mário Osório Magalhães, numa cadeira optativa de História de Pelotas, que existe até hoje. Mas, infelizmente, antes dele falecer, foi a última cadeira que ele deu. Que é um historiador clássico aqui de Clássico, Pelotas, né? que falava sobre a cidade com muito orgulho. E eu fiz aquela cadeira e eu saía das aulas e eu ia caminhar procurando aquilo que ele falou, sabe? Tipo, procurando, depois de bicicleta, andando por Pelotas, tentando entender Pelotas, né? E eu me apaixonei por Pelotas naquela feira do livro que eu vim, porque era um aniversário da Biblioteca Pública, então tinha toda uma celebração a ela, tinha a feira, que é maravilhosa, e tinha um trio de chorinho chamado Sovaco de Cobra, do Gil, do pessoal, e eles são maravilhosos. Sovaco de Sovaco cobra? de Cobra, cara. Nunca vi. Meu, assim, ó, eles são um regional daqui da cidade que tocam chorinho, que são músicos espetaculares, assim, Legal. que se reúnem para tocar chorinho. E eles estavam tocando, tá? E aí, quando eu fui para assistir, na época, a parte dos shows, era ali pela Lobo da Costa, que ficavam ali. Cara, eu chorei, assim, disse, meu Deus, é aqui que eu quero estar. É esse lugar, é isso aqui, Que sabe? loucura, né? Era isso aqui que eu tava procurando. E aí... Tu não tinha relação nenhuma com Pelotas, cara, assim, foi familiar? Isso. Não. Eu vim, me apaixonei e decidi. Não, eu vou vir pra cá. E eu comuniquei minha família. Tipo, estou indo para Pelotas. Uma preocupação exatamente pela questão financeira, né? Por não ter condições. Eu disse, não, eu me viro, eu dou um jeito, vou me embora. E não fui para Santa Maria, vim para cá. E aí, durante a faculdade, quanto mais eu estudava história e refletia sobre Pelotas e debatia sobre Pelotas, mais eu me encantava e, ao mesmo tempo, eu ficava um pouco preocupada, porque parecia que as pessoas não conheciam muito a cidade. Inclusive, alunos que ingressavam no curso que eram da cidade, entende? Um certo desconhecimento. E eu não vou pular etapas, a gente vai voltar a falar de algumas coisas, mas quando eu comecei a dar aulas, sabe, eu usava o conhecimento de Pelotas para usar como um exemplo, como uma curiosidade histórica para os alunos. E os alunos geralmente paravam e diziam, eu nunca tinha ouvido falar isso, eu não sabia. Aí os pais me procuravam para dizer, ele chegou em casa falando. Então, desperta o interesse dele, então, em história, trazendo para a sua realidade. Isso é básico. Que a gente passa pelos lugares, né? Sim, a gente e tu transita, quer entender. permeia a história. E Pelotas tem uma história com uma participação muito forte na história gaúcha, na história brasileira. A gente também tem um marco muito forte de uma história terrível, que foi o processo de escravidão. Então, essas coisas precisam ser refletidas. E aí, o que aconteceu foi que, em pouco tempo, eu comecei os alunos me falarem, tu tem que botar isso na internet, tu tem que fazer vídeos sobre isso. Então, isso foi o que refletiu diretamente, sabe, para que eu começasse a fazer esses vídeos, mostrando para as pessoas o que são os lugares. É claro que tem muita coisa ainda para ser feita, né? E é interessante porque a maior parte do feedback é, eu sou de Pelotas, eu moro em Pelotas, ou eu sou de Pelotas e moro fora, eu não sabia. Muitas vezes é isso.